Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será a insaciedade humana por provas. Bira. Um salve para você que está aí prestigiando o programa Terceiro Milênio, para você que nos honra com a sua audiência, para você que nos honra com a sua colaboração e sua participação. Muito obrigado. A insaciedade humana por provas. Não há de negar que todo mundo sabe que nós, seres humanos, somos seres insaciáveis. Existem diversas causas. Mas vamos nesse ponto que as pessoas estão sempre querendo provas e comprovações. Então vamos narrar aqui os motivos básicos sobre isso. Repetindo, a insaciedade humana por provas. A cultura racional dá provas e comprovações, infinidade delas, para tentar saciar a sede dos seres humanos encantados neste mundo material. O objetivo dessas provas e comprovações são vários. Mostrar a existência do verdadeiro mundo de origem do animal racional, o mundo racional, desenvolver o raciocínio e a desmaterialização do habitante do mundo racional que estava materializado em forma de máquina do raciocínio, desenvolver a vidência racional, desenvolver a levitação racional, recuperar o equilíbrio perdido do ser humano, mostrar o caminho para a recuperação física, moral e financeira da humanidade, o retorno do ser humano para o verdadeiro natural e tantos outros. Podemos elencar diversos objetivos e benefícios proporcionados pela cultura racional. E vai ficar sempre faltando elencar outros, porque os benefícios oferecidos são muitíssimos e cada leitor, cada estudante poderá acrescentar os seus benefícios e objetivos alcançados. Infelizmente, na atualidade, não é com facilidade que a maioria dos seres humanos aceitam o livro Universo em Desencanto, existindo algumas barreiras, alguns obstáculos a transpor, isso motivado por diversas causas. Uma delas, e possivelmente a principal, é o enfraquecimento do pensamento, devido à mudança de fase. A fase hoje é racional. E não houve um acompanhamento da humanidade com as transformações naturais. Então, se a cultura racional dá infinidade de provas e comprovações, porque a humanidade ainda não desenvolveu o raciocínio e ainda não tomou conhecimento do seu mundo de origem. Em uma normalidade, eu me refiro em uma normalidade, a pessoa só deixa entrar em sua casa quem ela quer. Só abre a porta e manda a visita entrar se quiser. E mesmo assim poderá expulsar uma visita que julgue inconveniente. O interior de alguém, o eu interior de uma pessoa, só entra o que ela deixa entrar. Ou assim como um ladrão entra sorrateiramente em uma casa, existindo técnicas na vida material para entrar no eu das pessoas de forma sorrateira, como um ladrão, sem permissão, com o objetivo de vender algum produto ou tirar algum proveito malicioso. E vemos isso a todo momento em volta e diante de nós. Um dos motivos que dificulta muito a pessoa se firmar na cultura racional e retornar para sua verdadeira origem, através do desenvolvimento do raciocínio, é esta sede insaciável que o ser humano tem por provas. A palavra do ser humano já há muito perdeu o valor. Foi-se o tempo que a palavra, em um aperto de mão, era contrato firmado. E não vale mais uma prova ou duas, tem que ter infinidade delas. Esta insaciedade acaba atrapalhando quem não aprende a ter persistência e a calma para ver a realização dos acontecimentos grandiosos no devido tempo. Sim, persistência e calma para os acontecimentos positivos. Grande parte da humanidade prefere ficar no campo da fé, onde o mais importante é ter o verdadeiro conhecimento de todo o histórico de sua formação, de sua origem, saber de onde veio, para onde vai e como vai. A verdadeira riqueza é o conhecimento, que não é adquirido pela fé,
e sim pela sensatez de quem deixou os ensinamentos do racional superior entrar no seu eu, ficou receptivo, recebeu Deus em sua morada. Todo ser humano é racional? É uma pergunta. Sim, todo ser humano é racional. Podemos dizer que Deus é racional. Se todo ser humano é racional, Deus também é racional. E o ser humano é superior a Deus? É uma pergunta. Não, o ser humano não é superior a Deus. Então Deus é superior ao ser humano, que é racional. Está claro que Deus é um racional superior. É o racional superior que é o autor dos livros Universo em Desencanto. Agora, a questão é de escolha. A humanidade pode ficar no campo da fé, que foi algo preciso e necessário dentro da vida primária e que dá um alívio através das anestesias criadas por ela. Pode ficar com todas as portas do seu eu interior trancadas, resultando no ateísmo, sendo o ateísmo bem disfarçado na vida encantada, dificultando a liberdade humana que está no se conhecer. Pode o ser humano, ao invés desta insaciedade por provas, fazer uma investigação, sem preconceitos, procurar o verdadeiro conhecimento da origem da vida e vai passar a se conhecer e quando se conhecer vai ver, como diz o velho ditado, quem não morre não vê Deus. Repetindo, quem não morre não vê Deus. Não é morrer fisicamente, só pode ver Deus com a morte do ego, com a morte do desencanto. Desencantar não é ficar na insaciedade, e sim ter o verdadeiro conhecimento do seu mundo de origem, o mundo racional. Então, eu gosto de repetir. Pessoalmente, eu gosto de falar o seguinte, está lá nos livros Universo em Desencanto. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É a persistência de forma positiva na propaganda racional. Um bom mascate, para quem não sabe o que é o mascate, eram os vendedores antigos que iam de porta em porta vender suas mercadorias. Então eles eram chamados de mascates. Então um bom mascate persiste todos os dias batendo palmas em casa, e um dia as portas que estavam fechadas para ele vão abrir e alguém vai perguntar o que quer, o que tens. Sempre chega um momento de mostrar o que se tem, mostrar o livro Universo em Desencanto e o que o mundo racional quer. O que quer o racional superior, o autor dos livros Universo em Desencanto? Deus, um raciocínio superior a todos os raciocínios. Estamos aqui mostrando. É infinidade de estudantes, cada um à sua maneira, dando provas diversas e de diversas formas. O Universo em Desencanto, obras-primas de Francisco de Assis, e alguns livros estão escritos. Lembrando que eu vou ler agora um trecho de livros bem antigos, de uma linguagem espiritual, de uma época bem antiga, onde a cultura racional, nos seus primeiros livros, foi ditado num português antigo, num português arcaico, e usando uma linguagem espiritual para a época. Diz lá, quanto mais provas, mais insatisfação. Todas as provas serão poucas, até chegar à verídica compreensão. Depois que chega a verdadeira compreensão, nasce então o arrependimento verídico. Não este fantasiado. Nasce então a regeneração verídica, não esta fantástica. E aí receberão o clarão do Salvador. Sobre as vistas, aonde então elaboram com amor puro, não este amor contrabalançado, sendo então entrevistado pela jurisprudência actuante, recebendo a frequência visual sob todo o testemunho real equilibrado dado pela justa força e razão. Um outro trecho também diz, as provas do Pai amado têm sido demais, mas os filhos, como feras humanas, como pode saber uma fera o que está fazendo, se não tem raciocínio preciso para pôr em forma o quem és tu, ficando então tudo duvidoso, e sendo no árduo da esperança do traidor, sentindo todos a dor por este acolhimento que é aceito de bom grado, o tormento como elemento de prestígio, que aceitam, agora eu digo, infelizmente, de bom grado, o tormento como elemento de prestígio.
E se você ainda não se conhece, o que está esperando? Lembrando que esta vida material é apenas uma centelha que pode apagar a qualquer momento. Aproveite o momento, aproveite o presente. O futuro tem que ser o agora. O livro é o Universo em Desencanto. Muito obrigado. Passa aqui para as considerações demais. Você falou aí, Bill, várias vezes em Deus. Deus, ele só quer o nosso bem, com certeza, né? Tanto é que ele trouxe a cultura racional dos livros Universo e Desencanto para a gente desmaterializar o raciocínio, ou seja, desenvolver o raciocínio e desmaterializar. Como é que a gente desmaterializa o raciocínio? É com a persistência na leitura, não é isso? Quer dizer, você desenvolve o raciocínio e depois você vai tratar da sua desmaterialização. E para a sua desmaterialização, Deus, o verdadeiro Deus racional superior, diz no livro Universo e Desencanto, no histórico, que Deus está lhe dizendo: o melhor passeio, a melhor distração são os livros nas mãos. Quer dizer o quê? O melhor passeio, a melhor distração são os livros nas mãos. Por que, Bira, os livros nas mãos? Para desenvolver o raciocínio, para desmaterializar o raciocínio, para ele voltar para o mundo racional, para o seu estado natural. E o tempo é porque a gente, quando chega a entender isso, às vezes demora, né? Que você, as distrações faz parte desse mundo, da natureza. Quem é que não gosta de um passeio bonito e tudo? Mas o que leva esses passeios? Você vai chegando à consequência que te leva a nada. Te leva a nada. No início é aquelas ilusões, é lógico, né? A gente está vivendo a vida, mas depois, com o tempo, com o passar dos anos, você vê que isso tudo te leva a nada. Então o melhor passeio, a melhor distração, minha gente, é o livro na mão, estudando a cultura racional para desenvolver o raciocínio com a persistência na leitura. Porque com a persistência na leitura você está em contato com o remédio para você, para o teu tratamento. Qual é o remédio? A energia racional. A energia racional é que desenvolve o raciocínio, é que desmaterializa ele. Então, quer dizer, através do estudo, você vai desmaterializar o raciocínio para o habitante do mundo racional, para que ele volte para o mundo racional. Por que desmaterializar o habitante do mundo racional? Porque lá atrás, como foi bem explicado pelo Racional Superior em livros anteriores, nós nos extinguimos em cima da planície. Perdemos as virtudes foram se reunindo e nós nos extinguimos em cima da planície da resina, né? Da planície deformada. Ficou o quê? O raciocínio. Então ele ficou embrionado, quer dizer, ficou misturado na matéria. Então, para que ele volte ao seu estado natural, de racional, ele tem que ser desenvolvido e desmaterializado. E através da leitura do livro, você começa a desenvolvê-lo e a desmaterializá-lo. As virtudes que foram perdidas vão se reunindo e vão formando o nosso verdadeiro corpo no mundo racional. Mas isso somente se consegue lendo e relendo, para você poder ir entendendo. Porque quanto mais tempo você tem contato com a cultura racional lendo o livro, melhor você fica esclarecido. Aí você vai saber verdadeiramente que o verdadeiro Deus, ele só diz aqui, ó, o melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos. Para quê? Para que a gente possa voltar para onde, Bira? A morada que nós nunca deveríamos ter saído do nosso verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. E o pensamento, lembrando também que o pensamento é inimigo do pensador. O pensador vai passear, e se tiver que acontecer alguma coisa, o pensador não é avisado. O pensamento não avisa que ele é inimigo. Mas o raciocínio, ele avisa, porque o raciocínio ele é amigo da vida. E o livro, qual é o livro? Universo em Desencanto. Complementando aqui, o tema realmente é bastante profundo. Elevada a explicação do racional, mas o tema é bastante profundo. A insaciedade humana por provas. Tem um texto que o racional diz que a obra se estendeu muito para saciar o bucho dos insaciáveis que não sentiram a energia racional durante a leitura. Faltou atenção, faltou essa observação de si mesmo para poder sentir o que está na linha e o que está na entrelinha, né? E tem uma razão no mundo que os pensadores não confiam em nada, em ninguém, nem em si mesmo, porque o pensamento já está sem vigor,
Então está tudo dando errado, as pessoas estão enganando demais até a si mesma, em primeiro lugar, né? Então descrédito, desconfiança geral tem uma razão de ser, né? E o diagnóstico diferencial do que é real, verdadeiro, tem que separar do que é sugestão, o que é hipnose, o que é um golpe mental, né? Uma fraude. Tudo isso é produto do magnetismo. No artifício, né, a política sempre usou isso, né, o malabarismo verbal para conseguir o poder. O artifício, principalmente século XIX e XX, né, o marketing, propaganda e marketing trabalha muito com isso, né? Quer botar um meme dentro da cabeça das pessoas, quer magnetizar para a pessoa lembrar daquela marca, para comprar aquilo compulsivamente. Isso tudo é do artifício. O comércio se beneficia disso. Os estudos do artifício sobre a mente humana foram todos cedidos para a parte de estratégia militar e para a parte do comércio e indústria, né? Poder se aproveitar do povo desconhecido de si mesmo, né? Tem um canal que eu já citei aqui, o H2, o History. O programa chama-se, uma série, né? Sugestão, a ciência do engano. Vale a pena conferir. Agora, espiritualmente, vem antes disso tudo. Tem 2 perigos que no Obras-Primas ele fala, que é o embuste. Aí no meio de vocês é medonho. Embuste é quando uma entidade se apresenta dizendo que ela é quem ela não é. Então ela vai estar ali só para enganar mesmo. E tem outro perigo da mistificação, quando o médium está manipulando as informações por interesse próprio. Lógico que vai sair muito caro, né? Mas vamos voltar para a parte de provas, né? Tem provas físicas, né? De efeitos físicos. Curas, existem comprovações de curas sem explicação material. Eu tenho cliente no Hospital Federal da Lagoa e que o caso dele entrou para o livro de ouro do Hospital Federal da Lagoa. As pessoas não sabem disso. São casos super bem documentados que não tinha salvação e de uma forma sobrenatural os exames todos melhoraram e a pessoa ficou curada e eles têm as provas do antes, durante e depois. Então tem lá um livro de ouro com um monte disso. O livro está cheio, né? E o Racional fala ainda de, fora curas, né? Ele fala de casos intrincados da vida. A pessoa sabe quando está numas enrascadas aí que o magnético aprontou e só o racional livra a pessoa, seja judicial, policial, com problema com vizinho, parente, o que for. A pessoa sabe que é efeito sobrenatural da energia racional, porque a pessoa está se ligando à energia racional, né? E tem isso, provas, né? São de efeitos que a pessoa vai mostrar para os outros, como é que ganhou aquela causa. E comprovações são coisas pessoais. Ele diz que quando a pessoa começa a desenvolver o raciocínio, começa a acertar sem querer em tudo. Palavras do racional. E a pessoa vê que ela está começando a acertar, porque ela parando de pensar e começando a raciocinar, ela é orientada e as coisas vão dando certo. Tem outro texto que ele diz que os 3 poderes naturais da natureza, 3 poderes cósmicos universal, favorecem o aparelho racional, por isso tudo ele é favorecido, por isso tudo dá certo na vida dele. E por último, uma citação do artifício que eu gosto muito, o psicólogo suíço Carl Gustav Jung, ele entrou com o conceito de sincronicidade. Sincronicidade, ele diz que são 2 eventos que acontecem ao mesmo tempo, mas a sua linha causal é diferente. Mas o fato de acontecerem ao mesmo tempo, entre aspas, uma coincidência, abre um significado para algum poder a mais, um poder sobrenatural está fazendo aquele favorecimento ou até um desfavorecimento, né? Porque na parte de medicina legal é infortunística, né? Aqueles desastres e tudo, mas alguém trabalhou, aí foi o astral térreo, para a coisa dar errado do jeito que deu. Então a insaciedade do ser humano por provas tem uma razão, tem uma causa, mas tem que fazer como o Bira disse, tem que estudar com atenção e carinho as mensagens do racional superior e sentir a energia racional no seu eu, aí game over. Doutor Carlos, tem um dizer, né? Lá acho que em algum livro da obra, que tudo isso aí resumidamente, né, da forma como sempre majestosa ele faz, né, no livro Universo de Desencanto, a gente destrincha em várias formas de explicar e tudo mais, de argumentar,
Mas ele diz isso de uma forma bem simples, até quando chega um momento, né, tá na leitura ali, que parece que eles vêm na linguagem deles mesmo, né, que é mais simplificada ainda. Que eu até lembrei que ele fala assim, procura saber onde pisa, moleque, né? Ele fala assim, senão você não sabe onde vai parar. E até nos programas passados, num programa passado, a gente falou da esfinge, né? Decifra-me ou te devoro, que se você não souber onde você pisa, em qualquer momento você pisa numa areia movediça e ela te engole, né? É o 10º volume da obra, lindíssimo, lindíssimo. E também palavras do racional. Agora, na fase racional, a fase do verdadeiro Deus, todo respeito é pouco, para que tenham as condições de voltar para o mundo racional. Mas muitos, se corrigindo, os que estão contra as leis naturais da natureza, diante do seu arrependimento, o tribunal racional sempre tem um perdão para os arrependidos dos seus males praticados, porque Deus não é vingativo. Deus que haja o arrependimento, desde que haja o arrependimento, há a ponderação, e havendo a ponderação, há o perdão para todos que se corrigem. Deus é clemente e misericordioso. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!